vem a lição de número 26. Porque se você não tiver calma, você vai padecer. Mas se você tiver a calma suficiente, o equilíbrio suficiente, você não padecerá. Lição número 26, padecer. Não temas das coisas que hás de padecer. Está no Apocalipse de João, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Alijar é aliviar. Então, uma das maiores preocupações do Cristo foi aliviar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Por quê? Porque muitos medos nascem da nossa própria cultura, da nossa própria educação. Muitos dos medos que temos nem são reais. São técnicas para nos ensinarem, para nos educarem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu quero que uma criança deixe um local, né, ou que ela fique dentro de uma sala, não saia daquela sala, no passado a gente dizia, tem um bicho-papão lá fora. Então, pelo medo do bicho-papão, a criança não sai da sala. Se eu quero que a criança durma, eu falo, dorme, está na hora de dormir. Senão a bruxa vai passar um certo horário e as crianças que estiverem acordadas vão ser levadas. E aí nós, quando éramos pequenos, passamos a acreditar em muitas coisas mentirosas que nos contaram para impedir as nossas atitudes. Depois que crescemos, começaram a contar outras histórias. E aí então, as bruxas, o homem do saco, o bicho-papão, passou a ser o diabo, o demônio, o satanás, a macumba, a feitiçaria e etc. Estamos sempre envolvidos com alguma técnica que nos amedronta. Medo do poder, medo da opressão, da força. Porque o medo nos tira a possibilidade e a capacidade de raciocinar. Então nós paralisamos e obedecemos. Ninguém quer desafiar quando estamos com medo. A gente pensa assim, vou ficar na minha. Vai que acontece mesmo. Eu aqui não vou provar para ver se isso é verdade. Então, continuando a lição, e Jesus vinha aliviando esses medos, mostrando gradativamente que o maior inimigo que nós temos está dentro de nós. Nós dormimos com ele, nós acordamos com ele, nós comemos com ele, nós vivemos o dia todo com ele. Está em nós. Os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos derrotistas, os nossos preconceitos, os nossos tabus, os nossos limites, a nossa ignorância, são nossos inimigos. Terríveis, porque eu venço muitas vezes os meus inimigos externos, mas não venço os meus inimigos internos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Aqui ele mostra que para a gente adquirir fé não é alguma coisa muito comum na senda da vida. Não é uma coisa corriqueira. Fé traduz confiança plena. Tá certo? Ou seja, nós necessitamos, para adquirir a fé, como ela não vai ser um fenômeno comum, não é um fenômeno corriqueiro, não é um fenômeno espontâneo,
ela precisa ser praticada, trabalhada, desenvolvida. Desenvolvida, praticada cada vez mais. Afinal, o que significará padecer? É uma pergunta ali, entre aspas, padecer. No dicionário, nós encontramos assim, sofrer mal físico ou moral. Então, afinal, o que significará sofrer o mal físico ou moral? O sofrimento, continuando, de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhe atendeu aos caprichos perniciosos. Muitas vezes nós vemos pessoas revoltadas com Deus porque elas queriam que atendessem um pedido que ela faz, ou que ela fez, e este pedido é literalmente vingança, como se Deus, ao socorrê-la, tornasse vingativo em nome dela. Outras vezes, ele está dizendo, a gente vê que as pessoas se revoltam com Deus porque ele não atende os caprichos perniciosos. Caprichos que podem ser atendidos por Deus, nos faria mal. Aí vem a pergunta: e qual é o pai que atenderia o pedido de um filho, sabendo que o pedido do filho vai prejudicá-lo, caso seja atendido? Nenhum pai faria isso. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender, significa brigar, discutir, disputar, e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Então, devemos nos colocar sempre, seria mais fácil de dizer assim, incorporar a caravana fiel ao Cristo. E para que nós sejamos fiéis ao Cristo, nós temos que evitar, parar, não perder tempo de brigas, de discussões e de disputas. E estarmos, então, sempre disposto à execução das boas tarefas. Porque um trabalhador do Cristo, um seguidor de Jesus, ele está disposto, ele está disponível, ele está de boa vontade para fazer boas obras. E as boas obras, obras do bem, elas não têm que disputar, brigar, discutir. Elas são praticadas onde são bem-vindas. Por isso, não precisamos utilizar de qualquer subterfúgio de imposição para fazer o bem. Basta que a gente deixe de briga, discussões e disputas e trabalhemos. Trabalhemos sempre. Sempre. Eu sou muito a favor, pessoalmente, do trabalho. Eu sempre digo às pessoas, quando elas começam a reclamar, quando me procuram
quando eu sinto que está sendo difícil caminhar numa direção, eu faço na minha vida, eu emprego na minha vida trabalho. Eu começo a produzir mais, a fazer mais, porque não há melhor defensor, melhor advogado em sua causa do que suas obras, do que o resultado do que você faz, do que você se dedica. Palavras, promessas, são palavras. E palavras não têm significado nenhum, sentido algum, até que você as coloque em prática. E palavras são isso mesmo. Hoje, agora, eu digo, prometo uma coisa, daqui um segundo eu mudo. Obras estão feitas, construídas. Então não perca tempo em discutir, impor, brigar, competir. Trabalhe, faça, deixe que seu trabalho, que as suas obras falem por você. Continuando a lição, participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Se você quer participar do serviço evangélico, verifique sempre se você está partilhando das decisões do Mestre, dos ensinamentos, da vontade do Cristo, através dos ensinamentos. Caso contrário, você está fazendo obra, mas ela não é boa. Você está no serviço, mas não é evangélico. É serviço do homem, é serviço para o mal ou do mal, ou contrário ao cristianismo. Então, participar do espírito de serviço evangélico, sempre que você estiver naquela dúvida, será que isso é bom? Será que isso é do bem? Será que isso é certo? Fazer isso, fazer aquilo? Você tem que saber se você está partilhando das decisões do Mestre. Está seguindo o Mestre, sendo pertinente com seus ensinamentos. Não temamos, ele continua, pois o que possamos vir a sofrer. Se você estiver seguindo os ensinamentos do nosso Mestre, não tema o que virá a sofrer. Certo? Por quê? Porque hoje nós trazemos aquela ideia de que se você está certo, tudo vai dar certo. Não é assim? Nós trazemos uma ideia de que quando as coisas começam a se desenrolar, as coisas começam a caminhar, as portas começam a se abrir, tudo começa a dar certo, é porque é uma bênção de Deus e dos céus. Como se o mal, né, como se as pessoas más não tivessem inteligência, como se o mal não tivesse inteligência para agir também. Se o reino, se o Cristo nos diz, meu reino não é deste mundo, e neste mundo nós crucificamos, assassinamos, matamos o nosso Mestre Jesus, não é porque Deus queria, é porque naquele momento o mal venceu. Momentaneamente superou a vontade do bem. Superou de que maneira? Tentando anular o bem, eles tentaram eliminar Jesus. Não deu certo, mas mostra que o bem também age. Mostra que o mal também age. Os dois agem. E não pensa em balizar se as suas atitudes estão certas ou erradas,
olhando se você possa vir ou estará sofrendo com aquela atitude. Às vezes, vamos entender aqui uma coisa muito importante, que é o sofrimento. O sofrimento, ele é optativo, porque você, não compreendendo o que está acontecendo com você, você pode vir a sofrer. Já a dor é inevitável. Se você não compreender o que está passando e o que você estiver passando, você deu o nome de sofrimento porque não se sente bem, isto não significa que você está fazendo errado, mas que você possa estar no caminho do bem, no meio de uma grande quantidade de ações maldosas ou de pessoas maldosas. Então, vão te perseguir, vão lutar contra você, e isso, se você chamar de perseguição, de calúnia, de injúrias, de defamação, é sofrimento, então você irá sofrer. Mas você não estará sofrendo porque está no caminho errado. Você estará sofrendo porque está no caminho certo, porém, o mal está se incomodando com as suas atitudes, com os seus exemplos. Por quê? Precisamos de pensar que ser cristão, nos tornando cristão, as coisas são maravilhosas. Olha a vida de Jesus. E olha a vida dos grandes homens que nos deram exemplo aqui na Terra. Como saber se as coisas que estão saindo a contento, como gostaríamos, se foi providência dos benfeitores ou se está sendo o mal? Ah, sim. Bom, a primeira é saber se você está, como aqui diz a lição, partilhando das decisões do mestre. Então, eu tenho que observar se aquele caminho, se as minhas escolhas, se os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas atitudes que me levam para aquele caminho, se o que eu busco como objetivo naquele caminho é cristão, está coerente com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, se não estou fazendo mal a alguém, se não estou explorando alguém, se não estou invadindo o espaço de alguém, meu direito acaba onde começa o do meu semelhante. Se eu não estou sendo egoísta, se alguém, e para saber, eu me coloco no lugar das pessoas que estão chateadas ou não estão de acordo, para ver como elas estão enxergando a minha intenção, a minha caminhada, como elas estão me vendo. Fazendo isso, fica muito mais fácil de eu saber se realmente eu estou caminhando no bem, na direção do bem. Uma outra forma também é, às vezes, todos estão falando mal de mim, porque eu estou fazendo algo bom, mas as pessoas não querem abrir o coração, abrir a mente, caminhar, crescer e evoluir. A minha consciência, ela é implacável. E quando eu sento, me acalmo e penso, reflito profundamente, eu percebo que existe paz no meu coração. Que eu faria, que eu tomaria aquela atitude, que eu seguiria aquela direção quantas vezes fosse necessário. E que naquele momento, pelo menos naquele momento, eu acho que eu estaria fazendo certo. Eu sinto isso no meu coração. Lembremos que, mesmo que amanhã ou depois, o que hoje eu acho certo pode ser errado.
Mas fazei ao próximo o que gostaria que vos fizesse se estivesse em igual situação. Pensando que, como nós evoluímos, aprendemos, e o que achamos certo passa muitas vezes a ser errado, e o que achamos errado passa a ser certo, porque a gente cresce, desenvolve, amadurece. Então é natural que a gente também muda as escolhas, muda de direção, mas agora tendo outros conceitos mais profundos. Às vezes eu estou indo tinha um caminho ir na direção A ou na direção B. Eu escolho na direção A. É o melhor que eu posso fazer hoje, com o conhecimento e com a experiência que eu tenho. Mas lá na frente aparece o terceiro caminho, o C. E eu não vou mais seguir nem o A, nem o B, e agora eu vou para o C. E assim sucessivamente. Então eu mudo. Tá? Não temamos, pois o que vamos vir a sofrer. Se você estiver partilhando das decisões do Mestre, Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos, dor, sofrimento, iniquidades, injustiça. Que pai faria isso? Ele dá corrigendas. E toda corrigenda aperfeiçoa. Está na lição. Corrigenda, nós podemos dizer também que é uma errata. Documento que elenca os erros com suas correções. Então, é onde eu cito quais são os erros que você cometeu, aonde está das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? É onde você errou, quais são eles, e cobra correção. Então é isso que um pai faz. Quando um filho erra, o pai chama o filho e diz: olha, você errou nisto, nisto e nisto. Agora, corrige isto, isto e isto. Porque se você não aprender a corrigir, você não aprende a fazer o certo. Se você faz o errado e Deus simplesmente perdoasse e você não precisasse corrigir o errado, fazendo o certo, você nunca aprenderia a fazer o certo, porque o certo precisa de prática, tanto quanto o errado precisou você praticar para errar. Quando a lei de causa e efeito nos chama a correção conforme o grau do erro, ela está nos educando. E nós precisamos corrigir, aprender a fazer o que é certo. Então, nada tema das coisas que há de padecer. Por isso que ela está colada com a 25. Tende calma, tá certo? Se assenta, coloque a ordem, coloque a harmonia e não tema das coisas que há de padecer. Se você estiver compartilhando da vontade do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, fique tranquilo. Tenha confiança.